Nós não somos mente, não somos memória. Mas olha a importância da mente na nossa vida. Imagine alguém com a doença de Alzheimer, que não se recorda de nada, não tem referências. Então, nós sabemos que, por mais que a gente não seja a mente e o pensamento, eles têm um nível muito alto de importância para quase tudo que nós fazemos aqui no dia a dia. Então, nesse vídeo, eu espero aqui explicar um pouco como se forma a mente de um indivíduo. Vamos ao vídeo. Sabemos que a mente é a sede do pensamento, né? E os pensamentos dependem basicamente de conexões. Então, veja aqui, nós temos 86 bilhões de neurônios. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui logo de início é a cara desses neurônios, com energia e sem energia. Aqui podemos chamar esses dois neurônios de tico e teco. Ou seja, quando o indivíduo age com nível de motivação muito baixa, isso pode ser percebido pelos seus olhos, né, da impressão de olhos de peixe, não há conexão de neurônio, não há energia. Esse é um ponto crítico para ser entendido. Então, para haver conexões de neurônios, tem que haver interesse. Tem que existir algo de valor à nossa frente para nos chamar a atenção e aí poder haver conexões de neurônios. Então, quem que alimenta, então, o nosso cérebro, os nossos neurônios, para que haja conexões? Basicamente, os nossos 5 sentidos, né? São sentidos voltados para fora. A minha visão, eu tenho o paladar, a audição, o tato, né? O odor que eu vou absorver, tudo isso eu capto informações de fora para dentro. Então, os 5 sentidos geram conexões que geram memória, que é a base para a mente poder trabalhar. Aqui no texto nós temos, esta memória está vinculada ao seu passado e poderá ser utilizada para criar cenários possíveis para o futuro. O que nós queremos dizer com isso? Logo de início também, que a mente não funciona no momento presente. Ela vai fazer comparações do aprendizado antigo, comparar com a situação do momento, para que você tome decisões. E ela pode projetar o futuro, mas a mente não aprendeu a lidar com o momento presente. Bom, vamos pegar aqui um neurônio e ver assim a teoria básica de funcionamento dele, né? Então, o que é necessário para a sinapse evoluir para a rede neuronal, que é o valor da motivação. Vamos pegar aqui, ó, esse desenho do neurônio. Está aqui. Você tem essa seta aqui, ó. Considera uma energia de valor 1. E considere também que dentro do neurônio existe um nível de energia 1. Ora, se chega a energia 1 e eu tenho energia 1 aqui, ó, essa energia não vai passar para o neurônio e atingir outros neurônios, não vai gerar rede neural. Mas se eu chego aqui com energia 2 e eu tenho energia 1 aqui, essa energia vai passar e formar redes. Se chega um volume de energia muito alto, vai ser uma rede grande, envolvendo muitos neurônios. Mas se a energia é baixa, mas superior aqui ao núcleo, a energia que está no núcleo do neurônio, eu vou ter algum tipo de conexão. Então, o estímulo, né, e o valor limiar que é necessário. Eu tenho que saber esse valor limiar aqui do neurônio, né? Se o valor de entrada não for maior, o estímulo morre aí. Quer dizer, você observa algo, mas não gera memória, não gera conexão de neurônios. Por isso eu tenho um neurônio aqui, ó, sem energia, outro neurônio com muita energia. O com muita energia gera sinapse, gera memória. E é o que nós chamamos de aprendizagem. Eu aprendo quando tenho uma memória de algo, não é? Eu tenho a experiência, porque eu li, observei, houve aprendizagem. Mas se o neurônio
recebe algo com carga bastante fraca, não gera memória, não gera aprendizagem. Então, as sinapses surgem de algo de valor, de interesse, que motiva a atenção. Eu ponho atenção naquilo que é valor para mim. E sendo valor, gera sinapse. Né? Um exemplo simples é quando você tem duas pessoas no automóvel, um dirigindo e o outro ao lado. Então, o indivíduo vai, pela primeira vez, né, ele não tem o sistema de informação via satélite e ele tem que aprender pela memória. Então, alguém disse mais ou menos como é que é o endereço onde ele vai, então ele está prestando atenção. Ele tem que pegar, né, na terceira rua, virar à direita, depois tem um posto de gasolina, ele vira à esquerda, depois de duas ruas vira à direita e assim vai. E no final, nós vamos verificar o seguinte: a pessoa que está dirigindo vai gerar mais sinapse, mais memória e vai aprender aquele caminho. Mas o indivíduo que vai ao lado aprende o caminho? Normalmente com muita dificuldade. Por quê? Porque o nível de interesse, de atenção que ele coloca para fixar aquele caminho é baixo. Então não gera tanta sinapse, não gera aprendizagem sobre aquele caminho. Então, uma colocação que às vezes é muito feita é que a criança nasce sem mente, né? Mas ela nasce sem mente? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas o que ela nasce com a estrutura psicológica que induz um caminho de aprendizagem. Por exemplo, um bebê seleciona um som humano de um som do automóvel, de um avião. Ela se interessa mais pelo som humano. E outra, ela põe atenção em coisas e pessoas, mas ela põe mais atenção nas pessoas que nas coisas. Então, ela nasce com uma estrutura, né, psicológica que a induz para um caminho de aprendizagem. E a questão dela nascer sem sinapse de neurônio, sem nenhum elemento que suporta a mente. Na verdade, o bebê, já dentro do útero materno, já começa a desenvolver sinapses. A mãe fala com seu bebê e ele reage dentro do corpo. Então, ele começa a reconhecer aquele contato. Então, já começa a gerar memória. É pouca memória. Então, aqui eu tenho a figura de um bebê, aqui das sinapses, né? Poucos, praticamente quase nada de sinapse. Os neurônios estão aí. Os 86 bilhões de neurônios estão aqui. Mas se eles não fazem sinapse, não gera memória. Mas o que nós vamos verificar na sequência, né? Veja, com 6 anos de idade, olha, ele tem mais sinapse do que um adulto de 14 a 60 anos de idade. Nós vamos ver um fenômeno de limpeza do cérebro que acontece com aquilo que não é muito utilizável, né? Então, aqui nós temos também figuras das sinapses, né? Mas veja, então nós temos 86 bilhões de neurônios. Essa contagem foi feita por uma cientista brasileira, já que a ciência falava de 100 bilhões de neurônios, né? Ela usou um método bem interessante e contou esses neurônios. Então, há um desenvolvimento rápido das sinapses nessa primeira fase da vida. Um bebê, já com 3 anos, ele tem o dobro de sinapses de um adulto. E com 2 anos, ele tem um volume de sinapse de um adulto. Não é? Isso impressiona. Por isso que é importante a qualidade da convivência do bebê até os 6, 7 anos da criança, seja na escola, porque ela vai copiar a atitude do adulto. Não é? Ela vai gerar uma aprendizagem e a gente tem os neurônios, né, espelho, que vão copiando a atitude dos outros. Né? Então, não esqueça, um bebê com 2 anos tem o volume de sinapse de um adulto, 3 anos tem o dobro de sinapse de um adulto. E aqui, ó, então, voltamos às fotografias ligadas, né, ao cérebro, voltando à sinapse. Recém-nascido, como é que ele está de sinapse? 1 mês, 9 meses, 2 anos. E o adulto. É impressionante essa formação, então, da memória do bebê e da criança. Então, o que acontece com o cérebro? Ele vai fazendo limpezas, principalmente na fase dos 3 anos, ela começa a limpar aquilo que não é utilizável. Ela olhou algo com atenção,
mas aquilo aconteceu só uma vez, ficou lá guardado, né? Aquela sinapse, mas aí eu não uso mais aquela sinapse, não tem nenhuma comparação com ela. O cérebro vai indo, aquilo que não repete, limpa. E com isso nós vamos verificar que se com 3 anos o bebê tem o dobro de sinapse do adulto, quando ele chega com aí, seus 14 anos, ele tem menos sinapse, porque foi feita uma limpeza, né, no cérebro. Essa figura ela é muito importante para a gente entender essa formação, né, da nossa memória, a partir da sinapse e a partir dos neurônios. Imagine que você está numa região e foi feita uma picada, uma estrada, já é possível passar um veículo, né? E, de repente, vai desenvolvendo um lugarejo. Então, passa a ter ruas e até avenidas, se constrói casas como essas aqui, que até vão ficando velhas, não é? E alguém, um prefeito novo, agora numa cidade, né, que nós queremos comparar essa cidade com a nossa rede neural. Então, nossa rede, nós temos avenidas, ruas, né, ruas com asfalto, para passar com velocidade, ruas sem asfalto, né, rua de chão e de pedra, que você circula muito lentamente. E o nosso cérebro tem nossa rede neural dessa forma, né? E aí um prefeito quer mudar a cidade. Ele quer mudar a avenida, quer arrancar a avenida de um lugar, quer arrancar um prédio de um lugar, não é? Ele pode fazer isso com o seu planejamento? Pode, só que não é fácil. Aqueles que levam jovens para a psicanálise sabem que aquilo que você fixou até os 7 anos de idade, para tirar é muito difícil. Às vezes são anos de trabalho com um jovem para conseguir muito pouco coisa de você tirar do cérebro, de suas sinapses, daquilo que ele construiu como uma verdade para ele, como uma referência. Por isso, essa atenção na formação da nossa rede neural. Veja, então, nós temos, então, os pilares de um grande edifício, que são os pilares dos 0 aos 7 anos de idade. Olha a estrutura que é montada para você depois poder construir as coisas em cima dessa estrutura. E assim vai acontecer com o nosso cérebro. Então, esse alicerce, ele é desenvolvido do 0 aos 7 anos. E aí, cria-se os paradigmas. O que é paradigma? Uma verdade, uma referência. Vamos pegar uma história de um elefante. Você lá na Índia, alguém vai no meio da mata e prende um elefante novo, né? Um filhote de elefante. Amarra uma corda na cabeça, né, no pescoço do elefante, amarra essa corda numa árvore. E esse filhote vai ficar tentando se soltar. Ele tenta o tempo todo se soltar, até o ponto dele entregar os pontos, dele acreditar que ele não é mais forte que a corda. E aí uma criança passa uma corda na pescoça do elefante adulto, desse elefante que era jovem e virou adulto, e leva para onde quer, porque agora ele não acredita que ele é superior à corda. Veja, olha que situação complexa. Nós fixamos paradigmas mentais dos 0 aos 7 anos. Viram verdades quase absolutas, mas essas verdades não existem. É como se eu imaginasse que existe uma parede de concreto de 10 metros de espessura, mas quando eu vou chegando perto e pôr o dedo, só tem fumaça. Então, os paradigmas mentais fazem com que o indivíduo acredite mais ou menos em si mesmo, porque baseado naquilo que ele gravou na sua infância. Então, às vezes, ele foi tratado de uma forma, como se fosse uma pessoa sem qualificação, sem capacidade. Quando ele ouve falar assim, você é um burro, você é isso, você é aquilo, ele vai fixando, ele acha que é burro, ele é aquilo. E passa a atuar depois de acordo com essa aprendizagem, de acordo com esse paradigma mental. Então, nós temos que entender como a mente é formada e saber que nós não somos a mente, nós somos consciência. Nós vamos falar disso no outro vídeo, mas nós temos que superar os paradigmas mentais. Nós sempre temos que estar renovando a nossa condição interna, não é? Porque nós temos, então, repetindo, as redes são montadas, geram memória, e essa memória é conhecida como aprendizagem. Só que a gente aprende coisas contra nós mesmos.
Por quê? Porque até os 7 anos nós aprendemos as coisas sem filtro. Somente após os 7 anos eu começo a filtrar. Vem algo aqui e eu falo, isso aqui não é correto, não é certo, não vou fazer, não é? Mas até os 7 anos, simplesmente aquilo entra na nossa memória e vira algo como algo concreto na nossa existência. Então, essa figura, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Esse é o problema do paradigma mental. Você compara uma situação, né, que você está vivenciando hoje, que não tem vínculo com nada do passado, com uma experiência gravada do seu passado, que às vezes foi muito ruim, você vai reagir emocionalmente contrário àquela circunstância. Mas não existe vínculo entre o momento presente e aquilo que você gravou na sua memória. Vamos repetir. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. E aqui, fechando esse assunto, porque nosso foco hoje é falar da formação da mente, né? Que vai gerar depois os nossos pensamentos. Então, veja o nosso cérebro. Nós temos, então, essa primeira base, que é o cérebro reptiliano, que é o do instinto, o límbico, que é o vermelho, e depois eu tenho o neocórtex. Aqui eu tenho a memória. Eu tenho aqui o nosso pensamento surgindo nessa área, embora o pensamento ele busque a memória em todas as áreas, né, do cérebro. Mas basicamente aí. Mas a amígdala mesmo tem uma memória emocional muito forte, né, que está aqui no cérebro límbico, na parte vermelha. Mas nessa parte, então, que nós temos esses números, que é o cérebro límbico, nós vamos ter a nossa racionalidade, que é a relação de causa e efeito. Eu vejo algo, vejo a minha experiência anterior, se aquela experiência anterior foi boa, causou algo positivo ou negativo, e aí eu vou tomar medida de acordo com aquilo que eu estou vendo no momento presente. Então, a inteligência racional é baseada na sua memória, no seu passado. Por isso que a gente não pode endeusar tanto a inteligência racional. Não estou desmerecendo a memória, não estou desmerecendo a inteligência racional. São importantes, o nosso pensamento é importante. O que é importante, o que importa é que nós temos que aprender que nós não somos o pensamento, não somos a mente. E a racionalidade é o nosso primo, mas não é o nosso irmão, não é a figura da psicologia do nosso lado psíquico mais importante, né? Então, veja que a nossa memória, né, aqui, ó, 1 petabytes. A gente nem tem hábito de usar esse termo. Ou 1 milhão de gigabytes, que é a nossa capacidade de memória, que também está vinculado ao hipocampo, né, que aglutina pontes de memória, de pontos de sinapse de vários lugares do cérebro. Isso equivale a 4,7 mil milhões de livros, ou 670 milhões de páginas de internet. Então, nós temos uma capacidade assustadora. E aí nós vamos criando uma identidade com essa memória, gerando uma personalidade com base nessa memória. Essa identidade falsa, nós não somos isso. Então nós vamos verificar que aqui no verde nós temos o lobo, né, frontal, e dentro dele, logo na frente dele, o lobo pré-frontal. É aí que nós temos nossas escolhas. É aí que vive praticamente o momento presente. Para a gente trabalhar com nossos arquétipos, dos valores humanos, eu dependo do lobo pré-frontal e viver o momento presente, que é onde eu não faço comparações e, naturalmente, não uso a mente. É aqui que eu tenho a memória de curto prazo, né? Eu posso ter culpa e remorso, está vinculado a essa área. É uma área que controla também as nossas emoções, mas nós temos aí uma memória de curto prazo. São temas que nós ainda vamos aprofundar em novos vídeos. Era isso que nós tínhamos para hoje. A importância, então, da formação da nossa memória, da nossa mente, para que a gente possa ter algo útil, utilitário, né? Como ferramenta de trabalho, mas que precisa ser conduzida para o nível da nossa consciência. Então, era isso que nós tínhamos para hoje.